Nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade, mais uma vez aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês até aqui através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês. Me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @as_100 ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho, das 100 ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, versículo 34, e Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_100 ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu primeiro nome, que você é membro das 100 ovelhas, e diga qual número de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo e não pedindo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que possui um prêmio que ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a palavra, a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde ele estiver, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e para dizimar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estão levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos então estar dando início às nossas orações. Lembrando a todos vocês que desejam continuar recebendo orações, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo em um de nossos canais. E todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e todos os dizimistas estarão recebendo orações, além dessas aqui durante toda a nossa live. Após essa live, todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de todas as portas e todas as janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora e através de cada compartilhamento que for feito. E que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre nossas vidas agora, seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus sendo derramado sobre nossas vidas para libertar, para edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, _, Senhor Ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, o meu muitíssimo. Amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos ao Senhor nosso Deus, para estarmos dando início ao sorteio. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde chegar essa live, aonde ela for compartilhada. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, destruindo, queimando, prendendo todo o espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que seja ele preso, ele, toda a obra dele, pelos poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, que me blinda agora de todo o mal e toda a obra do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora estar dando início a mais um sorteio. Lembrando que esse primeiro livro sorteado dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada é uma meditação para todos nós, escolhida pelo Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade. Eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Isaías, que possui 66 capítulos. E é uma meditação para todos nós. Vamos então ao livro de Isaías, dos 66 capítulos. Vamos ver qual o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará escolhendo para a nossa meditação, ou seja, de todos nós.
Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6 é uma palavra revelada para a meditação de todos nós, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada. Lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, meditando para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para onde quer que você esteja lendo e meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Glórias e aleluias, louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse livro de Isaías, capítulo 6, está escrito assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar agora iniciando o sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo e receba um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias aqui na nossa live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, para a sua meditação escolhida pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho par sorteado, primeiro rebanho par sorteado é o rebanho de número 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, Salmos, capítulo 136, para a sua meditação. Salmos, capítulo 137, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, Salmos, capítulo 137, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par de número 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 121 para a sua meditação. Salmos capítulo 122 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29 do rebanho 79, Salmos capítulo 122 para a sua meditação. Agora iremos dar início às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde todos vocês devem estar meditando somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no finalzinho dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será outra palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o coração de cada um de vocês. E o primeiro capítulo do livro de Salmos a ser ministrado aqui na nossa live hoje
é o capítulo de número 85. Salmos, capítulo 85, é a nossa primeira ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 85, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 85 do livro de Salmos está escrito assim: pede-se o perdão de Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 49. Salmos, capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 50, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 do rebanho 76, Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 do rebanho 75, Salmos capítulo 17, para a sua meditação. Voltamos agora às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolham somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 136 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 136, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 136 do livro de Salmos, está escrito assim: a misericórdia de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Agora é o rebanho par de número 8 e rebanho de número 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 8 do rebanho 58, mas somente o versículo 89 ao 96. 89 ao 96 do capítulo 119. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 e do rebanho 57, Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96. Salmos capítulo 135. Salmos capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95. Salmos capítulo 136, para a sua meditação. Glórias e aleluias, toda honra. Eu falar mesmo no 136. Pois é. Glórias e aleluias. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. O Senhor Deus tem falado bastante ao coração das ovelhas dele aqui na nossa igreja virtual, através do Salmo 136 e do Salmo 119 também, tem saído bastante. Salmos capítulo 90 é a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 90. Antes, vamos ministrar mais uma oração. Lembrando que para receber orações após essa live, você deve estar inscrito ou seguindo uma de nossas igrejas virtuais, assim como em um desses canais, né? Pois estamos ao vivo em todos eles agora, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, na @as_sem-ovelhas. Oração de número 1, lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Santíssimo Pastor, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a tua paz, a tua graça, a tua alegria, preenchendo essas vidas e esses lugares das suas ovelhas que estão ligadas agora conosco em um só Espírito. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que saia todo espírito imundo pelo poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor e meu muitíssimo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Salmos, capítulo 90, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 90 do livro de Salmos está escrito assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho sorteado dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 26, que é o livro de Ezequiel. 48 capítulos possui o livro de Ezequiel. Vamos ver em qual capítulo o Espírito Santo do Senhor Deus estará escolhendo aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. Ezequiel, capítulo 47, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48 do rebanho 98. Livro de Ezequiel, capítulo 47, para a sua meditação. Ezequiel, capítulo 48, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97. Ezequiel, capítulo 48, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 40 e rebanho 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 20,
Salmos capítulo 20, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Salmos capítulo 20 para a sua meditação. Salmos capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39 do rebanho 89. Salmos capítulo 20 para a sua meditação. Voltamos agora às 12 ministrações do livro de Salmos. Vamos sortear agora mais um salmo. E escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. E o Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no final dessa live, estará escolhendo um salmos para que venha falar ao seu coração. Salmos capítulo 62 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Gratidão ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que se faz presente aqui conosco, através do fogo do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Gratidão, muitíssima gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 62, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem? Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 62 do livro de Salmos está escrito assim: exortação à confiança. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Rebanho par 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 145 ao 152, 145 ao 152, do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 do rebanho 88. Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87. Salmos capítulo 121, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 84, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e do rebanho 68. Salmos capítulo 84. Salmos capítulo 85, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67. Salmos capítulo 85, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e receba no final dessa live um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação, através do número de 1 a 12 que você pensou. Salmos capítulo 148 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 148, que está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos.
glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 148 do livro de Salmos está escrito assim: um coro de aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 42, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50 e do rebanho 100. Salmos capítulo 42, para a sua meditação. Salmos capítulo 43, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49, do rebanho 99. Salmos capítulo 43, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 2. E rebanho 52, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 100, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2, do rebanho 52. Salmos capítulo 100, para a meditação dos rebanhos pares. Salmos capítulo 101, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 101, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve pensar aí no seu pensamento o número de 1 a 12, para você, no final dessa live, estar recebendo o capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 141 é o próximo a ser ministrado. Salmos capítulo 141. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Salmos capítulo 141, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldades. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 141 do livro de Salmos está escrito assim: oração vespertina por santificação e proteção. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, abençoados, apresentar para vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prestem muita atenção, anotem os livros, os capítulos e os versículos para vocês estarem meditando, para trazer a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença ali onde quer que você esteja lendo, meditando e dando bastante atenção de todo o seu coração para essa mensagem muito importante para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser
humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas, e vocês podem voltar à live, assistir novamente, anotar todos os livros e capítulos e meditarem e fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando essa live, ofertando, dizimando para o nosso sacerdote e apóstolo, porque, biblicamente, sem tirar nada, sem acrescentar nada, sem omitir nada, ele pratica verdadeiramente a palavra do nosso Senhor Deus, como está escrito. E vocês, investindo, plantando a sua semente nessa obra, verão a diferença, a verdadeira diferença, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, verdadeiramente vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor nosso Deus. E essa diferença vocês vão ver. Façam a prova, plantem a sua semente, dizimam, ofertem através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. Em algumas redes sociais você vai encontrar um vídeo fixado na descrição da live, onde você pode ofertar, dizimar da forma que você mais se sentir confortável ali. E vocês estarão recebendo no mínimo 100 vezes mais. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 27. Meditem no livro todo e vocês vão confirmar esta palavra. E fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus também, compartilhando, curtindo, comentando e levando a palavra do nosso Senhor Deus para o maior número de vida possível. Não esquecendo de curtir, de dar o seu joinha, que assim vocês vão estar levando essa live para mais países ainda, porque para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, já atingimos mais de 40 países. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssima gratidão. Muitíssima gratidão ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que se faz presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, _sem-ovelhas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o rebanho par sorteado, o rebanho 34 e o rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Gratidão pela presença de todos vocês que estão conosco desde o início da live, vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro sorteado, Abacuque, livro de 35, que é o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. Vamos ver então qual capítulo o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará escolhendo aqui para os rebanhos sorteados. Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 do rebanho 84, Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 do rebanho 83, Abacuque, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus.
Salmos capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 18 para a sua meditação, Salmos capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 19 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde vocês devem meditar somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, será uma palavra revelada para o seu coração. Salmos capítulo 42 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 42. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 42, do versículo 1 ao 7, está escrito assim. Salmos capítulo 42, do versículo 1 ao 7, está escrito assim. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 42 do livro de Salmo, está escrito assim: a alma anela por Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, no qual o próximo rebanho par sorteado, rebanho par 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 40, que é o livro de Mateus. 28 capítulos, livro de Mateus. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Mateus capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, livro de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Mateus capítulo 12. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 61, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72, Salmos capítulo 61. Salmos capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 62 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual a próxima ministração é o capítulo de número 138. Salmos capítulo 138 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 138, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra,
quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se andam em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 138 do livro de Salmos está escrito assim: graças a Deus por sua fidelidade. Glórias, aleluias, gratidão ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que se faz presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sintam vocês aí a presença do Espírito Santo de fogo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sobre suas vidas. Não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir, de compartilhar e curtir essa nossa live para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par 4 e rebanho 54. Que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 85, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54. Salmos, capítulo 85. Salmos, capítulo 86, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 e do rebanho 53. Salmos, capítulo 86, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho 20 e o rebanho 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, mas somente versículo 97 ao 104, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 do rebanho 60. Salmos capítulo 119, do 97 ao 104. Salmos capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69. Salmos capítulo 122, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número Salmos capítulo 50. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 50. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Convidem pessoas para se inscrever, faça a sua obra para o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e receba no mínimo 100 vezes mais aqui nessa vida e na vida por vir, salvação eterna, viver presente com o Senhor Jesus eternamente. Salmos capítulo 50, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 50 do livro de Salmos está escrito assim: a essência do culto a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Temos uma denúncia também com essa a respeito do culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Vá em nossas hashtags anunciar a mensagem dos séculos e lá vocês encontrarão uma de nossas denúncias a respeito do verdadeiro culto de adoração ao Senhor nosso Deus, como fazer. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus.
Rebanho de par de número 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 9 ao 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86. Salmos, capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85. Salmos, capítulo 123, para sua meditação. Vamos a mais um rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. É livro de 58, que é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Hebreus, capítulo... Livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 e do rebanho 78. Livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 e do rebanho 77. Hebreus, capítulo 3, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo é o capítulo 6. Salmos, capítulo 6, é a nossa próxima ministração, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 6 do livro de Salmos está escrito assim: Davi recorre à misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 57, para quem escolher ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82. Salmos, capítulo 57, para a sua meditação. Salmos, capítulo 58, para quem escolher ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos, capítulo 58, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho de número 60. Estarão meditando, glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 41 ao 48, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 149. Perdão. Salmos, capítulo 119, do versículo 41 ao 48, para quem escolheu ser parte do rebanho 10 e do rebanho 60. Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59. Salmos, capítulo 124, para a sua meditação. Vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 128. Salmos, capítulo 128, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 128, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 128 do livro de Salmos está escrito assim: temor de Deus e felicidade no lar. Aquele que teme ao Senhor, honrando Ele, a palavra dEle, praticando como está escrito, verdadeiramente, sem tirar, sem acrescentar, sem omitir nada, essa é uma das milhares de promessas em que o Senhor Deus tem para com todo aquele que é justo e praticante da palavra do nosso Senhor Deus. Não somente da boca para fora, mas sim com atitudes. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par 42 e rebanho 92, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 67, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 68, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos capítulo 68, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado, 12º e último capítulo das 12 ministrações do livro de Salmos, Salmos capítulo 35. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Antes vamos estar ministrando mais uma oração. Oração de número 12. Todos vocês que desejam continuar recebendo orações após essa live, você deve se inscrever ou nos seguir. E todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à oração. Santíssimo Senhor Jesus, ó Cristo, nossa abundante fonte de águas vivas, eu lhe peço a purificação, a restauração e a renovação dessas suas ovelhas amigas e fiéis, membros da sua igreja virtual, as _ sem ovelhas, e que elas possam alcançar suas promessas e prosperidades para os que temem e são fiéis ao Senhor e à sua palavra. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito, de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente aonde essa live alcançar, em cada um compartilhamento que for feito. Seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal até aonde essa live alcançar. E em nome do Santo dos Santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se faz presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual. A 12ª ministração e última dessa live, das 12 ministrações do livro de Salmos, Salmos capítulo 35, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação.
Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 35 do livro de Salmos está escrito assim: castigo dos adversários. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 100 e receba um livro e um capítulo todos os dias de segunda a sexta para a sua meditação. Rebanho par sorteado, o último rebanho par sorteado, rebanho 12, rebanho 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dado o nome do nosso Senhor Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 81 ao 88 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62. Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 124, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu pedi a todos vocês que meditassem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo mais um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o coração de cada um de vocês que meditaram no número de 1 a 12. Lembrando que o primeiro livro sorteado dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, que foi o livro de Isaías, capítulo 6, é uma meditação para todos nós. É uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para os nossos corações. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número, vamos ver? Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Se você pensou no número 5, Salmos capítulo 85 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, se você pensou no número 10, Salmos capítulo 136 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 90 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 7, Salmos capítulo 62 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 148 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 141 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 42 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos capítulo 138 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 50 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, Salmos capítulo 6 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, Salmos capítulo 128 é uma palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 6, Salmos capítulo 35 é a palavra revelada para a sua meditação. Vamos a mais uma das nossas mais de 100 denúncias para todos vocês
que estão sendo apresentadas em todas as nossas 12 igrejas virtuais e canais, e a nossa denúncia de número 113 para cada um de vocês. Perdão, 103. Muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que vão entregar as suas ofertas e os seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas, lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros
vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes e tirar todas as suas dúvidas, assista às lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite no @mileofertadim. @mile com 2 L's e ofertadim. Vamos a mais uns recados aqui para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardar os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E muita atenção dos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito, ou membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. Eita, produção. E de vocês estar se inscrevendo, seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra de Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte, vocês também têm a flexibilidade nos horários, de manhã, de tarde, à noite e de madrugada, para buscar ao Senhor nosso Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, seja onde você estiver, e receber as recompensas. Examinem o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e o livro de João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente após fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda obra do mal. Lembre-se também que conosco todos os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, às oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês até aqui. Aguardo vocês na próxima live e que sejam todos abençoados muitíssimo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E gratidão.